Olá pessoal, mais um vídeo da nossa série sobre AVC. Diagnóstico. Vamos entender como é que fecha e como ele pode ser importante e determinante no sucesso do seu paciente, do seu familiar, do seu tratamento. Mas antes disso, dá o joinha, curte, compartilha, se inscreve e assiste o vídeo inteiro. Tem muita dica no final. Roda a vinheta. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do YouTube Sua Saúde no Canal com o Dr. Adriano Amaral. Antes de entrar no vídeo eu já te peço, clica na tela, se inscreve, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo, tenho certeza que ele pode ajudar muito outras pessoas. Ajuda a gente! E roda o vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Adriano Amaral, Sua Saúde, aqui no canal. Hoje mais um vídeo sobre AVC. Nós vamos falar hoje de diagnóstico. Quando eu vou fechar um diagnóstico de AVC, a primeira coisa é colher a história e observar os exames, tá? Então eu preciso ter uma história acurada, porque ela vai projetar o perfil e a sincronização de eventos neurológicos. A maioria das pessoas acredita que ela teve um AVC do nada. Só que nunca vem do nada, tá bom? Em média, um AVC demora de 2 a 5 anos para acontecer. E quando você vai levantar essa história, essa pessoa ela já vinha tendo dor de cabeça há muito tempo, ela tem um histórico de pressão alta, ela tem um histórico de sedentarismo, de falta de atividade física, passou por picos de estresse. Então, o AVC aconteceu do nada? Não. O AVC foi aquela gota que transbordou o copo. Quando a gente consegue perceber isso lá atrás, né? Então, assim, hipertensão, dor de cabeça, boca seca, tá? Associado a tabagismo, álcool, falta de atividade física, tá? Então eu falei 3 fatores com 3 causas. Quando eu tenho 2 de um e 1 do outro, eu já tenho uma chance. E é aí que eu deveria entrar para corrigir. Só que não adianta chorar o leite derramado. Isso já aconteceu. Já que aconteceu, né, não tenho o que fazer. Então eu preciso ter esse histórico para explicar para o meu paciente. Tá bom? Então, eu tenho que ver todos esses fatores, eu tenho que saber se tem na família pessoas hipertensas, se já outras pessoas, avós, pai, mãe, tiveram AVC, tá bom? Então, eu vou criar um padrão. Eu já contei em alguns vídeos no meu canal, eu tive um paciente e ele teve um AIT. Se você assistiu o vídeo que eu falo do AIT, e aí ele falou, eu li em algum lugar que eu posso ter um AVC e ficar com sequela para sempre. Eu falei, pode. Mas o que eu tenho que fazer? Sair desse grupo. Disso que eu acabei de falar, desses 6 itens. Então, o que aconteceu? Ele começou a praticar atividade física, melhorou a alimentação dele, e aí, em vez daquela gota transbordar o copo, ela foi evaporando, foi diminuindo. Moral da história, ele nunca mais, ou ele faleceu já, né, mas faleceu de Covid, por exemplo, não foi de AVC, só que ele ficou 25 anos e não teve um outro caso. Tá? Ele mudou, mas infelizmente isso é 2%. A maioria das pessoas, eu não tenho como mudar, o meu trabalho é estressante, eu não tenho como mudar, a minha vida familiar está estressante.
E é aí que acontecem os problemas. É aí que acontecem as dificuldades. Então a gente tem que mudar. E para fechar esse diagnóstico, é importante fazer isso, tá? Para a gente saber. É muito importante você detectar o padrão de surgimento. E principalmente se já tinha alguns sinais neurológicos, né? Como eu falei, o paciente vinha tendo dor de cabeça há 6 meses. Não é normal. É normal você ter uma dor de cabeça no ano. Não você ter dor de cabeça 2, 3 vezes por semana. Ou ter dor de cabeça que você toma o remédio e ela não melhora. Tá? Então isso não é o normal. Não sendo normal, eu já tenho que começar, tá? Por quê? Porque se foi algo súbito, a gente começa a pensar em hemorragia ou embolia, tá? Principalmente na região subaracnoide. Porém, mesmo assim, eu falei para vocês em outro vídeo aqui, dessa sequência, que a formação de um êmbolo demora meses, anos, tá? Vamos lá. Se os sintomas são progressivos ao longo de um período de horas ou dias, tipicamente a hemorragia está implicada. Tá? Se os sintomas iniciais melhoram, ou seja, o paciente teve a crise, você começa a perceber que vai melhorando, provavelmente é um infarto, ou seja, uma isquemia. Tá? O médico vai ter que investigar tudo isso. Se teve algum episódio de AIT, como eu falei, acidente isquêmico transitório, se ele teve algum trauma na cabeça, e, lógico, a presença dos fatores de riscos, como eu falei, né, principais, os secundários, algum medicamento que possa estar levando a isso, né, associado com outra coisa, e o histórico familiar. Tá? O exame físico, tá? Ele vai abranger uma investigação de sinais clínicos, rapidamente, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, isso é básico, a gente começa daí, tá? E sinais de descompensação cardíaca. Opa, vamos fazer um eletro aqui, vamos ver, tá? Aí você começa a ter esses sinais, bom, vamos fazer os exames neurológicos. E aí você vai testar. Se você assistiu o vídeo sobre as artérias, cada artéria dá um sinal e um sintoma específico. Você começa a testar para cerebelo, você começa a testar para nervos cranianos, né? Se a boca está puxada, não está, se ele pisca o olho, não pisca, se o olho reflete ou não, tá? Olho, sistema sensório-motor. E aí você, com isso, começa a determinar o local da lesão, a comparação dos dois lados, tá? E quando eu tenho bilateral, por exemplo, é sugestivo de lesão do tronco ou de o cérebro como um todo, ou seja, uma lesão bastante grave. Tá? Alguns testes neurovasculares a gente faz também, flexão do pescoço, palpação da artéria, a ausculta, pressão oftálmica, tá? Para você poder estar fechando o quadro. E aí, eu formei numa época que não tinha ressonância, né? Estava começando a tomografia. Então a gente fechava o diagnóstico com isso e já iniciava o protocolo. Hoje, você tem a tomografia, a ressonância e alguns outros exames, esses já tinham, tá? Que vão auxiliar. Então, a gente faz uma série de testes laboratoriais. Qual é o problema de você fazer os testes? É que às vezes demora horas ou dias para você conseguir uma vaga para fazer. E o que não pode, que é o grande erro, é ficar esperando. Eu vou esperar fazer os exames para a gente ver. Não, o médico já tem que entrar com a medicação, a fisioterapia já tem que começar com o primeiro trabalho, tá? A enfermagem com os primeiros cuidados de imediato. Agora, em alguns casos, que infelizmente é a maioria, a gente demora de 3
a 15 dias para fechar isso. Por quê? Porque o médico, ele não fecha, né? Ele pode ser uma crise hipertensiva. Então você toma esse remedinho, que não é para isso, é só para diminuir um pouco, e vamos esperar ver os exames. Aí ele vai pedir urinálise, né? Urina, para tentar ver se tem junto infecção, diabetes, insuficiência renal. Vai fazer testes hematológicos, hemoglobina, plaquetas, hematócritos, velocidade de hemossedimentação, se tem alguma vasculopatia como arterite, né, os testes de glicemia, perfil químico do sangue, vai pedir reação para sífilis, colesterol, de repente ele vai pensar em fazer raio-x, eletrocardiograma, tomografia ou ressonância, e só depois dessa bateria de exames é que vai fechar o diagnóstico. Só que, por exemplo, vários exames você tem que estar em jejum, então você já não vai fazer no mesmo dia. Se você ficar internado, provavelmente vai fazer logo no dia seguinte. Se não tiver vaga, ou você não ficar, ou ele não achar que é tão grave, eu já contei, isso aconteceu com meu pai, ele vai te encaminhar e você vai fazendo os exames e retorna normalmente em uma semana, 15 dias. Só que aí o quadro já se instalou, e aí o quadro se agravou. E algo que a gente podia controlar, você já não consegue mais. E em alguns casos também vai pedir uma angiografia cerebral. Eu vou falar para você, por exemplo, se estiver no hospital público e não tiver a vaga, vai demorar aí uma semana, 15 dias. Se você está no hospital particular, vai depender do seu plano. Às vezes o plano demora 3, 4, 5 dias para aprovar. E aí você fica lá só mais ou menos no paliativo, ou às vezes você nem fica. Né? Como eu contei, meu pai teve um AIT, mandaram para casa. 2 AITs mandaram para casa. Aí no terceiro, tá, que aconteceu tudo em menos de uma semana, ele teve um AVC isquêmico. Se tivesse internado e começado o tratamento, talvez ele não tivesse tido o AVC. Né? Não, vamos fazer. Caso do meu pai, tá? Mandaram ele para casa com os pedidos de exame. Aí nós somos no dia à noite, bom, no outro dia não vamos fazer, está cansado, vamos marcar para o próximo. Para fazer e já vamos agendar. Tudo isso ia demorar 20 dias. O meu pai teve com 7. Né? Talvez se tivesse ficado, tivesse internado, já tivesse, como se fazia no século passado, meu pai não tivesse tido o AVC. Fica a dica para você profissional, para você paciente, para você médico. Tá bom? É isso. Dá o seu joinha, curte, compartilha, se inscreve, como eu sempre falo. Adriano Amaral, sua saúde, aqui no canal Série de AVC. E até a próxima. Obrigado, pessoal, por ter assistido mais um vídeo aqui do Sua Saúde no canal. Tenho certeza que você não esqueceu, mas se você esqueceu, dá o seu joinha, curte, mas principalmente compartilha. Chama aí, manda para pelo menos 5 pessoas. Ajuda o canal a crescer, tenho certeza que você pode fazer isso. Muito obrigado e até a próxima!